sobre produção de conteúdo, por onde começar? Talvez uma das maiores dores de nós nutricionistas e de muitos profissionais de saúde. Mas agora você vai ter uma ideia de como a gente pode construir narrativas e conteúdos para, de fato, comunicar com os pacientes que nós gostaríamos de atrair. Então, Nutri, para a gente entrar nesse tema da produção de conteúdo, eu preciso que você entenda que você não deve fazer mais do mesmo. Aprenda a se diferenciar em meio a tanta gente. Eu dou até o exemplo que a internet são milhares de ruas com milhares de carros passando. Por que alguém vai te enxergar em meio a tanta gente? Você tem que comunicar qual é o seu diferencial. Então, ser autêntica com a sua individualidade. Então, Nutri, não faça definitivamente mais do mesmo. Então, qual é o seu grande diferencial? Autenticidade e individualidade. Então, comece a produzir conteúdos e gaste energia e o seu tempo para comunicar o seu diferencial. E não seja aquela nutricionista de diquinhas. Por quê? As pessoas que consomem esse tipo de conteúdo não estão dispostas a investir no seu acompanhamento. Então, por onde começar? Através do seu posicionamento, que a gente já abordou sobre isso. Referências, onde você está buscando estimular, fortalecer a sua criatividade, porque a criatividade não é algo que a gente nasce criativo, é algo que a gente treina, nós nos tornamos criativos. E a execução, ou seja, você vai precisar começar a produzir conteúdos e entender qual o seu público tem maior interesse, qual performa melhor, qual conteúdo fez você captar mais pacientes, qual conteúdo a pessoa te mandou um direct demonstrando interesse pela sua consulta. Então, você vai ter que testar. Um conteúdo que performa com a minha audiência pode não performar com a sua. Como eu já disse para vocês, eu não tive os resultados no meu consultório compartilhando a minha rotina de alimentação. Pelo contrário, eu não gosto de cozinhar, quase não faço receitinhas, eu sou a do simples que funciona, comida de verdade, não tenho muita comida elaborada na minha rotina, então por isso que eu nem tenho vontade de compartilhar, porque é sempre muito ali parecido. Mas a minha abordagem, sim, os meus resultados no consultório, os meus progressos, a minha jornada, eu compartilho. E isso faz eu captar os pacientes que têm interesse em investir no meu acompanhamento. Então, você vai precisar colocar em prática para entender o que vai funcionar de acordo com o seu nicho, mas tenha a clareza do quanto o seu posicionamento precisa já estar construído para comunicar a sua autoridade. Porque todo conteúdo, ele desperta um sentimento na nossa audiência. Esse é o ponto de partida na hora de criar os meus conteúdos e o que você, nutricionista SNI, também deve passar. Qual é o sentimento que você quer despertar? Então, se eu colocar ali diquinhas do ômega 3, eu estou sendo mais do mesmo. Se eu usar uma abordagem diquinhas ou benefícios do ômega 3, eu estou sendo mais do mesmo. Agora, se eu usar uma narrativa dizendo do potencial para desinflamar o paciente do consumo do ômega 3 associada à prescrição das minhas estratégias nutricionais, eu vou atrair os pacientes que eu gostaria. Mas a pergunta que eu mais recebo, Mari, como ter ideias para produção de conteúdo? Ou como você tira as suas ideias? Então, aqui você vai ter a clareza que você precisa. Encha primeiramente o seu cérebro de referências, pesquisas e vá registrando tudo. Como eu crio hoje o meu conteúdo? Eu tenho um tablet que eu uso no consultório até mesmo para escrever, para fazer algumas estratégias junto com o paciente lá. E eu tenho no meu bloco de notas as minhas ideias, insights. Quando eu vejo algo que aquilo me fez ter um insight, eu vou lá e registro. E eu tenho separado os meus blocos de notas. Produção de conteúdo, então eu estava ali e vi uma nutricionista falando sobre testosterona baixa. E eu acredito o quanto esse é um exame que não deveria nem ser avaliado das mulheres, uma vez que nós não temos referência. Isso é algo que eu acredito, é algo realmente que eu defendo. Então, eu uso aquela inspiração para falar de algo que eu acredito, de algo que eu vejo que as pessoas usam hoje a justificativa da reposição hormonal, baseado num exame que não é fidedigno. Então, você tem que ter esse olhar para um conteúdo, mas trazer para a sua abordagem. Então, eu vou lá e escrevo testosterona baixa, falar sobre isso. Então, eu tenho todas as minhas ideias ali. Eu vi recentemente uma live com um profissional que eu admiro muito, que é o Samir, onde ele fez com uma outra profissional da área de saúde. A live teve em média 40 minutos. Quando eu finalizei a live, eu tinha escrito no meu bloco de notas 30 ideias de conteúdos. Ou seja, aonde você está abastecendo o seu cérebro? Não é no TikTok. Porque eu vejo a minha audiência que vai comprar o meu serviço, que vai investir nos meus protocolos, não estão no TikTok. Então, eu não produzo esse tipo de conteúdo raso, com dancinhas, porque não é o que vai fazer eu captar novos pacientes. Então, às vezes, você está gastando a sua energia com conteúdo que não comunica com a sua audiência ou com os pacientes que você gostaria. Então, abasteça
primeiramente, o seu cérebro com essas ideias, entenda com quem você quer falar. Eu escrevo nome para minha persona. Eu escrevo que eu quero falar com a Joana, que tem 45 anos, que é uma mulher, que tem uma rotina de vida. Eu imagino, eu crio a minha persona na minha cabeça e eu falo diretamente com essa persona. Quando eu fui criar o programa de aceleração, eu escrevi ele pensando na nutricionista que hoje não está satisfeita com os resultados, não só para os seus pacientes, como também financeiros na sua vida, ou porque cobra uma consulta barata, ou porque não sabe criar os seus protocolos de acompanhamento, não tem um método, não consegue levar o paciente do ponto A ao ponto B. Eu escrevi esse programa pensando exatamente. E hoje, quando eu vou produzir um conteúdo para nutricionistas, eu falo com a minha persona. Eu respondo as caixinhas de perguntas exatamente de uma forma intencional com quem eu quero falar. Então, eu respondo aquelas que eu comunico com a minha persona. Eu acabei de responder uma pergunta onde ela me disse: Mariana, estou muito frustrada com a nutrição. Já investi em inúmeros cursos, tenho 2 pós-graduações, mas não tenho resultado. Porque eu disse para ela, não é só o conhecimento técnico que vai fazer você ter esses resultados. Você vai precisar comunicar, investir em desenvolver habilidades que vai muito além da prescrição de uma dieta. Como você engaja o seu paciente, como ele tem adesão, como é o seu monitoramento, como são os seus protocolos. Hoje, 80% dos meus pacientes realizam protocolos de acompanhamento. Eu tenho poucas consultas que eu chamo individuais avulsas, porque eu não consigo fazer nada em uma consulta, eu não consigo gerar uma transformação na vida de um paciente. Se o meu nicho é emagrecimento, e eu sei que existe um processo, ninguém se tornou obeso por uma única atitude, por um mês ou um final de semana que passou de férias. Então, para que eu possa acessar os pensamentos disfuncionais, para que eu possa mudar comportamentos, para que eu possa entender qual é o tipo de alimentação baseado nos padrões alimentares, eu tenho um tratamento, eu tenho ali um acompanhamento, e eu elevei o nível de consciência da minha audiência sobre essa minha abordagem. Então, hoje, os pacientes que chegam até mim, eles têm um nível de consciência alto. Então, eles não querem desconto, eles sabem que eu vou solucionar um problema, né, ou uma dor deles, e eles estão dispostos. Porque uma pessoa que quer emagrecer, que luta há anos com a balança, que está com a autoestima baixa, se sente sem energia, baixo libido, sem disposição, qual é o preço da gente devolver tudo isso para ela? Qual é o preço dela se sentir bem com o seu peso, de olhar no espelho, de colocar uma roupa e se sentir, sabe, confiante? Qual é o preço disso? Não tem preço. Então você vai, através do seu método, da sua comunicação, e para isso, com a produção de conteúdos estratégica, você vai atrair esse tipo de paciente que está disposto a investir no seu acompanhamento. Então, para essa produção de conteúdo, você vai precisar entender para onde você está indo. Então, eu vendo um serviço ou produto, qual é o seu público, os assuntos que você domina, linha editorial, que é tão falado no marketing. Eu não tenho uma linha editorial, mas eu tenho uma linha de raciocínio. Eu tenho a clareza hoje do que eu preciso produzir. E eu te aconselho, se você não tem essa clareza, produza uma linha editorial do seu jeito, que seja no papel, mas que nada mais é do que uma linha de raciocínio. Não dá para eu falar de banana hoje e amanhã falar de sapato. Então, eu tenho que comunicar, criar esse como se fosse... Eu estou levando o meu paciente para um nível de consciência. Então, eu posso falar uma narrativa sobre alimentação, no outro dia eu falo sobre comportamentos, o quanto a mudança de comportamento que vai fazer ele realizar uma dieta, uma estratégia nutricional. Na quarta-feira eu posso falar sobre planejamento e organização, a chave do sucesso. Na quinta-feira eu posso dizer o quanto é possível a gente consumir alimentos que não são saudáveis e não engordar, tendo uma base alimentar muito boa. E sexta-feira é possível falar assim, olha, o álcool ele pode estar no seu final de semana, desde que seja de uma maneira consciente. Eu compartilhei com você o vídeo que viralizou da cerveja, porque de fato é a minha abordagem. Eu não excluo do meu paciente o álcool se ele não tem uma patologia. E quando aquele vídeo da Heineken viralizou, eu não estava sendo incoerente com a minha comunicação, porque em vários momentos, se você me acompanha aqui, eu posto a minha cervejinha no final de semana. Eu coloco lá eu tomando uma Heineken com meu marido. Então, ela comunica a minha verdade. Eu não falo para meus pacientes da alimentação de uma forma terrorista, que eles não podem consumir açúcar de maneira nenhuma, álcool, enfim, cada um com a sua abordagem. Eu respeito se você é da linha mais radical. Mas eu, Mariana, não sou. Então, eu não vou produzir conteúdo que não comunique isso. A minha produção de conteúdo, ela vai conversar com os pacientes que também não querem ter esse radicalismo. Eu vou atrair esse tipo de paciente que entende que a Mariana não é uma nutricionista radical. E quando eles chegam no meu consultório, através da minha produção de conteúdo, eles já sabem a minha abordagem. Eu digo que hoje eu sou grata às redes sociais porque ela já faz uma seleção dos pacientes que chegam no meu consultório. Dificilmente eu vou ter um público, por exemplo, de fisiculturistas. Não é o meu público, eu não converso com essa persona. Então, a minha produção de conteúdo, ela é focada em nutricionistas que querem
transformar e acelerar os seus resultados. Eu falo com o meu maior nicho, que é emagrecimento. Eu apresento emagrecimento de maneira sustentável. E eu compartilho a Mariana vida real ali, mãe, empresária, que tem inúmeras dificuldades, uma rotina super intensa, mas que não deixa de lado o autocuidado, que se prioriza, que tem sim essa dedicação, que tem muita clareza dos seus negociáveis. Então, é essa a forma que eu hoje uso, é essa linha de raciocínio que eu uso para gerar o meu conteúdo.